dia. Eu até esqueci que eu posso tirar esse negócio aqui, já que eu estou fisicamente distante de vocês. Bonita essa abertura, hein? Dá vontade assim de você continuar observando, continuar criativo. Chama a atenção, te leva a isso, criativo, muito bom. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Valdomiro, também sou pastor ali no leste de Minas Gerais. Estive aqui ontem, já nesse primeiro momento desse fórum, e deverei estar com vocês todo o dia de hoje e amanhã à noite. É uma alegria, uma honra conhecê-los, estar com vocês e podermos discutir alguns tópicos da área de crescimento de igreja. Não sou um especialista no assunto, sou apenas um estudioso, um curioso da área, e tenho observado os movimentos como acontecem em vários lugares, especialmente no Brasil, em alguns lugares do mundo, mas especialmente no Brasil. Hoje nós percebemos as tendências dos movimentos de igreja. E eu quis, em um quadro, apenas no slide, fazer um resumo para nós avaliarmos, para nós entendermos e, de repente, para nós nos posicionarmos, para nós vermos onde estamos, o que queremos, para onde iremos, o que precisamos fazer. Esse estudo, ele mostra, pelo menos, 3 situações em que cada um destes modelos se desenvolve. Então, vamos lá. No modelo mais convencional, a base de uma igreja, ela é mais ou menos hospitalar. Como hospitalar? Os membros, eles tendem a se comportar como se estivessem em um hospital. Vão buscando algum tipo de cura, algum tipo de tratamento. E nós até dizemos isso: olha, a igreja é o lugar de pecadores, está doente, vem para a igreja, doente emocionalmente, doente espiritualmente, é aqui que você tem a cura, é aqui que você espiritualmente se fortalece. Então, no modelo convencional, a gente meio que busca uma postura hospitalar. Para fazer frente a esta situação, desenvolveu-se, ao longo do tempo, um modelo que nós vamos chamar de neocontemporâneo. Para ser verdadeiro, eu nem sei se existe essa palavra, mas apenas didaticamente vamos chamar aqui de um modelo neocontemporâneo. E a base desse modelo passou a ser uma sociedade de consumo. Então as pessoas migraram de um sistema hospitalar e foram para uma sociedade de consumo. É literalmente um consumismo do culto. Nós queremos bons pregadores, nós queremos um bom auditório, nós queremos um sistema de mídia perfeito, um sistema de comunicação impecável, nós queremos ter aquele conforto do que vamos consumir. E aí podemos, no sábado de manhã, levantar, tomar um banho, vestir uma roupa melhor do que aquela que habitualmente vestimos durante a semana, e vamos procurar um lugar que tenha um bom estacionamento, de preferência na sombra, para fugir do calor, do sol ou eventualmente da chuva. Queremos ter o nosso lugar quase que reservado ali, quase que guardado ali. E, finalmente, consumimos o culto, consumimos o sermão, buscamos que ele possa nos atender. E então vamos para casa e temos o resto do dia de descanso. É um modelo de consumo, né, o neocontemporâneo.
Porém, a Bíblia nos propõe não um modelo hospitalar, nem um modelo de consumo, mas um modelo onde a natureza da igreja possa ser essencialmente missional. Nós vamos falar disso durante todo o dia hoje e principalmente na parte da tarde. Como funciona o pastor de um modelo convencional? Já que a igreja é hospitalar, o pastor, ele é um capelão. Ele está ali para orar, para atender, para identificar a necessidade do membro e ele poder fazer aquele conforto espiritual. Já no neocontemporâneo, o pastor, ele é um executivo. Todos trabalham para que ele tenha uma superprodução e ele faz basicamente um show no púlpito. Fora dele, ele é um administrador, ele é um executivo. Porém, o modelo bíblico, que eu estou chamando de missional, ele não é um capelão nem um executivo, ele precisa ser um mentor dos seus membros. Os membros de uma igreja missional, eles precisam terem no seu pastor, literalmente, alguém que possa mentoreá-los e discipulá-los. Como funcionam os membros de uma igreja convencional? Se ela é hospitalar, se o pastor é capelão, eles são pacientes. E eles se comportam como pacientes. Obrigado. Já no neocontemporâneo, eles não são pacientes, eles são clientes. E como tal, eles cobram, exigem e esperam atendimento VIP, porque eles são clientes. E o que faz um cliente que não é bem atendido? Busca uma outra loja, busca um outro serviço. Porém, o modelo bíblico não espera que nós sejamos pacientes nem clientes, mas espera uma postura de discípulos. E se você olhar o que é discípulos na Bíblia, você vai entender que o discípulo, ele não está para consumir ou para receber, mas o Senhor Jesus espera que o discípulo esteja para dar, para oferecer. Qual é o papel do pastor no modelo convencional? O papel do pastor é consolar. Por quê? Porque ele é um capelão, porque os seus membros são pacientes, ele vai consolar. Já no neocontemporâneo, ele tem sempre que impactar. Ele é um showman de fato, ele tem que assumir uma postura de impactar os seus membros. No modelo bíblico missional, ele nem vai consolar, tampouco impactar. Ele vai equipar os membros para a missão. Porque os seus membros não são pacientes, tampouco clientes. Eles são discípulos. E espera-se que esse pastor equipe estes discípulos para a missão. Não teria sido isso que Jesus fez durante 3 anos e meio, ao passar com o seu grupo? A relação do pastor com os membros, no modelo convencional, ela é uma relação de visitação. E é comum ouvirmos pessoas dizendo: já fazem muitos anos que o pastor não me visita. Porque ele espera isso. É uma relação de visitação. E quanto menor a cidade, mais isto é esperado e exigido. E eu digo para você que não tem nada de errado em esperar que o pastor visite. E eu digo para os meus pastores lá no leste de Minas:
ai do pastor que não realizar a visitação, porque o trabalho vai ficar incompleto. Eu digo para eles, no púlpito você consegue o respeito pelo teor do alimento que você oferece, mas é no lar que você consegue o carinho, falar ao coração. Então, no sistema convencional, o pastor é um mero visitador. Já no modelo contemporâneo, cada culto precisa ser um evento. E fala-se constantemente da programação do evento. O que foi o evento, o que se espera desse evento, o que produziu o evento. Já no modelo bíblico, que eu chamo de missional, não se prende unicamente à visitação, tampouco a eventos. Mas a proposta bíblica é que a relação do pastor com os membros seja uma relação de ensino o tempo todo. O tempo todo. E Ellen White, a quem essa igreja reconhece o dom profético, ela diz, aconselhando os ministros, ganharíamos muito mais ensinando do que pregando, em termos de efetividade da pregação do Evangelho. Ensinando. Qual é o estilo de música em uma igreja convencional? É o estilo da música do século XVIII, do século XIX. E ainda se diz assim, esta é a música do céu. Sabe, eu não quero abrir nenhuma caixinha polêmica, porque isso em si já é bastante polêmico, e eu não sou músico e tampouco autoridade no assunto. Mas existe algo que você tem que pensar com relação a isso. Porque quando eu me tornei adventista, 37 anos atrás, o nosso cenário era o cantai ao Senhor. E eu usava e consumia isso com extremo prazer. E um dia eu fui convidado a pregar, ainda muito jovem, com 15, 16 anos, de uma igreja pequena, eles não tinham muita opção, e então me chamaram para pregar. E um dos líderes da igreja falou assim para mim, qual é o hino que você vai escolher no final? Eu disse, eu gostaria desse hino aqui, da coletânea jovem. Ele falou, não, esse hino aqui não é o melhor porque ele não é do Inário, seria o melhor se fosse o hino do Inário. Eu não entendi, porque há nível de inspiração diferente. Se o hino que eu estava pedindo, embora não estivesse no Inário, era também um hino produzido pela minha igreja, pela mesma organização que eu pertencia? Eu não entendi, mas confesso que eu não quis muito questionar. Eu falei, tá bom, então me ajuda a escolher um hino do Inário. O tempo passou e a organização sentiu necessidade de atualizar o Inário. E aquele Inário que era o Cantai ao Senhor, deixou de ser usado e chegou para nós o novo Inário com o nome Inário Adventista. E para minha surpresa, aquele hino que eu não pude usar naquele culto, porque não era do Inário, agora foi inserido no novo Inário. Recentemente, eu ouvia muitas críticas de alguns dos meus membros, por estar usando na minha igreja, a última igreja que efetivamente eu participei, alguns hinos no culto sabático que não eram do Inário. E esses mesmos hinos, que eu era criticado por estar usando, não sendo do Inário Adventista, agora virão na nova versão do nosso Inário Adventista. Então isso aqui é canonização de um hino? Se está no Inário é santo, se não está, não pode ser usado? Me parece que essa é uma questão que precisa de melhor atenção. Como eu não sou músico nem autoridade no assunto,
Eu me pauto por aquilo que a igreja como organização propõe e apresenta, independente de estar ou não no inário. Eu me sinto mais seguro e mais protegido. Do sistema convencional, a música do céu é aquela do século XVIII, do século XIX. Já no neocontemporâneo é um pop gospel. Aí é como se saísse de um extremo e fosse para o outro. Na igreja bíblica, eu tenho uma impressão que ela, para ser missional, ela usava uma música sensível à cultura. Você percebe claramente ao visitar uma igreja afro-americana, eles vão usar um estilo de música que você não vai ver em uma igreja convencional americana. E é possível ver que em ambos os casos há reverência e santidade. Então me parece que é mais sábio e mais prudente essa sensibilidade à cultura. O que é sucesso em uma igreja convencional? É bem-estar. Mas nós sempre fizemos assim. Mas sempre foi assim. Enquanto no modelo neocontemporâneo, que vem surgindo cada vez mais por aí, no meio adventista, sucesso é número. A nossa igreja está bombando. Se não chegar no horário, não tem lugar. E nos esquecemos de perguntar se está havendo um crescimento por transferência, buscando membros de outros lugares, seria um pescador de aquário, ou se estamos de fato alcançando a proposta de uma igreja missional, convertendo pessoas para o reino de Deus. No modelo missional, não é bem-estar, tampouco número. No modelo missional, é maturidade. Qual é a maturidade destes membros? Maturidade espiritual de se oferecer, de se dar. Maturidade espiritual para ter posturas diferentes. Maturidade espiritual para de fato permitir que o Espírito Santo de Deus me use para a missão. Nós corremos o risco tão sério, de não darmos atenção devida a isso e nos tornarmos meros consumidores. Que nos esquecemos do verdadeiro crescimento espiritual. Levantar no sábado de manhã e ir ao culto passou a ser quase que automático, independente de buscar aquilo que eu posso oferecer. Eu visitei uma igreja nos Estados Unidos com 7.200 lugares. 7.200 lugares. Interessante que as poltronas ainda marcadinhas com números. 7.200 lugares. Lotada. Você sabe que as pessoas são um pouco metódicas, né? Eles chegam na igreja e eles procuram basicamente o seu lugar, e eu não quero arriscar aqui, ou talvez o faça, mas você, de gravata, com máscara branca, sinalizando para mim, você é membro aqui? Você costuma sentar mais ou menos aí nesse lugar? Percebe?
As pessoas chegam e eles vão procurando os seus lugares. E nesta igreja, uma irmã chegou com a sua bolsa, com a sua Bíblia, um pouquinho atrasado. E quando ela chegou, que ela foi no seu lugar, tinha uma convidada lá. Tinha uma visita lá. Ela parou, pensou, olhou outros lugares na igreja, mas aquele era o seu lugar. Então ela criou coragem e foi lá. E ela tocou no ombro daquela senhora que estava sentada ali e disse assim: você sabia que eu sento neste lugar há mais de 14 anos? E a mulher ficou assim um pouco assustada e disse: desculpa-me, eu vou sair. E quando ameaçou levantar, aquela senhora, membro da igreja, colocou a mão no ombro dela e disse: não, fique, eu estava guardando esse lugar para você há 14 anos, agora ele é seu. Isso é maturidade espiritual. Agora ele é seu. E eu fui com um amigo meu assistir um culto nessa igreja. Nós achamos um lugar lá e sentamos. E pouco tempo que estávamos sentados, chegou alguém e tocou assim no meu ombro e falou assim: oi, posso ver que você está sem Bíblia. Eu posso te oferecer a minha para você acompanhar o culto? Olha, meu nome é Charlotte e eu sento ali naquele local. Se você precisar de qualquer coisa de mim, é só levantar a mão que eu venho aqui para te ajudar. Eu olhei para o meu amigo e falei: essa mulher é bruxa. Numa igreja de 7.200 lugares, como é que ela sabe que eu sou visita? Como é que ela sabe que eu sentei aqui? E aí, por não dominar o inglês, eu fui buscar um pastor dessa igreja de língua hispana, que é mais fácil, e falei para ele: eu estou com um negócio na cabeça aqui, como é que aquela mulher sabia que eu sou visitante? Ele falou: é simples, a nossa estrutura aqui, ela tem uma divisão mental, que só os membros conhecem, e o auditório é dividido em blocos de 50 lugares. A Charlotte cuida daquelas 50 cadeiras onde você sentou em uma delas. Isso é maturidade espiritual. Isso é mais do que sair de casa, tomar banho e vir para a igreja assistir um culto. A igreja bíblica do sonho de Deus, sucesso, é esse tipo de comprometimento, de serviço daqueles que supostamente são adoradores. Eu não quero causar nenhum desconforto para vocês, eu não vim de tão longe para isso. E eu não os conheço. E por não conhecê-los, é que eu posso perguntar: qual é o nível de maturidade espiritual dessa nossa igreja, do Encontro Vida, aqui em Belém? O que é crescimento numa igreja convencional? É biológico ou periférico. Por que periférico? Porque achamos que na periferia é mais fácil do evangelismo avançar. Eu não conheço a cidade de Belém. Qual é um bairro nobre, um bairro muito nobre, caro, um bairro luxuoso de se viver em Belém? Batista Campos? Ok. E qual é um bairro mais simples, extremamente simples? Sem infraestrutura nenhuma. Lamar? Ok. Onde é mais fácil abrir uma igreja? No Batista Campos ou lá no Lamar? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi isso que Cristo pediu de nós?
O evangelho não deveria ser pregado a todo mundo? Não deveríamos ter pessoas trabalhando, buscando bairros mais simples, mas também bairros, do ponto de vista evangelístico, mais desafiadores? E por que biológico? Porque nos concentramos em batizar os filhos da igreja. E eu repito, eu disse isso ontem, não tem nada de errado nisso. Um dos dias muito importantes na minha vida foi uma primavera, alguns anos atrás, onde eu pude batizar as minhas duas filhas. Na época, uma com 10, outra com 13 anos. Não tem nada de errado em promover. Ai de nós, pais e igreja, se não promovermos o batismo das nossas crianças. Mas foi só isso que Jesus mandou fazer? Então, crescimento não pode ser apenas biológico ou periférico. Como a igreja começou a sentir e a se incomodar com isso, aí vem o que eu chamo de neocontemporâneo, repito, me perdoe, nem sei se essa palavra existe no português, que crescimento é inchaço. E muitas destas supostas igrejas, elas não crescem, elas incham. Eu estava com um amigo meu visitando uma destas igrejas aqui no Brasil, chamada de igrejas contemporâneas, igrejas contextualizadas, e estávamos ali na recepção, eu, o meu amigo e o pastor dessa igreja. E esse meu amigo estava morando nos Estados Unidos, estava fora do Brasil há muito tempo, então ele voltar aqui para visitar o Brasil e estava ali. E nisso entrou uma moça, que o reconheceu e foi lá cumprimentar, deu 2 ou 3 beijinhos nele, e disse, que bom te ver, quanto tempo? Ele disse, eu estava fora, e isso, fiquei sabendo que você estava estudando, tá, e agora você está aqui, concluiu o seu PhD, não, vim apenas visitar, e ficaram conversando ali, e o meu amigo falou para ela, você é membro aqui, você frequenta aqui? E ela disse, não, mas isso aqui é ótimo, eu não sei ficar um sábado sem vir aqui. Olha a qualidade deste culto. Finalmente, o serviço de adoração começou e ela, rápido, procurou entrar no auditório principal. E quando ela saiu, o pastor daquela igreja olhou para o meu amigo e disse assim, esse tipo de gente é uma doença para a igreja. Porque ela faz a igreja inchar, não crescer. Ele não busca o crescimento da igreja, ele busca o inchaço da igreja. No modelo bíblico, a igreja não pode ser de crescimento apenas, grife o apenas, biológico ou periférico, mas também não pode ser esse inchaço, ele precisa ser integral. O evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Todo o mundo. O que é reprodução em um sistema convencional? É ponto de pregação. Já no modelo neocontemporâneo, é franquia. Eu fui pastor em São Paulo e, posteriormente, fui pastorear no leste de Minas, onde estou hoje. E conversando lá com alguns dos líderes, um deles falou assim para mim, pastor, você não vai abrir aqui uma nova semente, como tem lá em São Paulo? Franquia. Eles não se preocupam e não entendem que é feito um estudo local, que tem um contexto, que tem uma proposta para atender uma situação. Se preocupa apenas nesse neocontemporâneo e sair reproduzindo. E aí damos os nomes diversos, os nomes criativos, mas reproduções
que em alguns casos, falácias com relação à pregação de fato. A reprodução não pode ser apenas ponto de pregação nem franquia. Ela precisa necessariamente ser relacional. E eu vou explorar muito isto aqui hoje às 17 horas. Relacional. Relacional. Relacionamento. Se você olhar a rede de contato de Jesus, dos 12, 7 eram irmãos, colegas de trabalho, pescavam juntos, trabalhavam juntos, primos. Relacional. Eu disse ontem que existem pessoas que eu nunca vou conseguir alcançá-los. Mas você pode o fazer, porque ele tem relacionamento com você. Ele tem relacionamento com você. O que é disciplina em uma igreja convencional? Eutanásia. Eu participava de um grupo de uma outra igreja, um grupo de administração de uma igreja da qual eu não era membro, uma igreja adventista. Eu era membro de uma outra comunidade, mas participava daquele grupo. E aí alguém colocou no grupo: queridos, fulano de tal caiu do 7º andar. E imediatamente alguém entrou no grupo e falou assim: mas fiquem tranquilos, ele já foi removido. É isso que Deus mandou fazer? Queridos, me perdoem. Eu não acho que alguém que quebra os mandamentos e se expõe a uma situação pública tão vexamatória para a família, para a própria igreja, para a própria comunidade, tenha que não ser removido. Mas a questão é como, o processo. E aí eu decidi pastorear esse camarada que tinha sido removido. Ele mesmo, consciente, fez uma carta pedindo a sua remoção pelo caso que ele tinha sido removido. Eu decidi pastoreá-lo. E eu me aproximei. E eu fui fazendo contatos. Cerca de 6 meses depois, ele mandou uma foto para mim. Sentado em um culto de sábado, na igreja, ao lado da esposa e do filho, abraçou os dois, o filho fez a selfie, ele pegou aquela foto e mandou para mim. Nunca fui tão crente, e estou me preparando para me rebatizar. Disciplina tem que haver. O manual da igreja é claro e rege de forma muito clara como isso deve acontecer. Mas não pode ser eutanásia. E no neocontemporâneo? É uma festa. Ninguém sabe quem é quem, tampouco com quem vive. E quando trocou de parceiro. O modelo bíblico não é que seja eutanásia, nem tampouco que sejamos indiferentes. O modelo bíblico propõe que haja restauração. E a disciplina espera que restauremos pessoas. Eu fui secretário de campo muito tempo, acho que 7 anos, em Minas, no Rio de Janeiro. E comumente eu estava trabalhando com os anciãos e com os secretários de igreja que cuidam mais ou menos de manual, de disciplina eclesiástica.
E eu dizia para eles: ele precisa ser removido, mas tenha calma e administre o processo. Já que estou dentro do hospital, parafraseando, porque um médico não submete o paciente a uma cirurgia, ainda que necessária, se ele não tem condições físicas de sobrevivê-la. Então vai avaliando os parâmetros dele, e vai trabalhando, e vai regulamentando a situação dele, até que chega no momento em que ele saiba que é o horário. Eu fui pastorear uma igreja, há muitos anos atrás, numa cidade pequena, e eu cheguei lá numa sexta-feira à tarde. Eu procurei um hotel, e eu fui e me hospedei ali. O recepcionista do hotel era da Igreja Batista, e eu falei: eu sou pastor adventista, estou vindo pastorear essa cidade, amanhã vou me apresentar na igreja e vou procurar uma casa para morar aqui, depois eu busco minha família, busco minha mudança. Ele falou: ok, foi um papo gostoso. Subi, guardei as coisas, desci, continuei conversando com ele, e estava chegando o pôr do sol ali naquela sexta-feira, e eu decidi parar e ficar ali na porta do hotel, olhando a avenida principal daquela cidadezinha pequena que eu ia pastorear. Em um dado momento, apareceu na esquina uma moça pedalando uma bicicleta. E eu olhei, e ele olhou e viu o que eu vi, mas era uma pessoa como dezenas de outras que estavam passando ali na rua, salvo a roupa que ela usava. Era muito pouca roupa. Ela era muito econômica na roupa, mas muito econômica. E eu olhei, ela passou, ele olhou para mim e falou assim: olha, pastor, olha. Olha, pastor. Eu olhei para ele assim, como que dizer, hein? Aí a gente fica até mais moral, né? Qual é a sua? E ele deu uma risada assim. Aí ela passou com a bicicleta, foi lá na praça e voltou. Ela parecia um pavão desfilando mesmo, sabe? Exuberância total. Exposição ali, que Deus tenha misericórdia. E ele falou assim: olha, pastor, está voltando. Aproveita, pastor. Olha, pastor. E eu fiquei tão incomodado que eu falei: eu não estou entendendo, qual é a sua? Ele falou assim: é sua ovelha. Você não é pastor adventista? É da sua igreja. Nessa cidade, haviam duas igrejas, na verdade um grupinho pequeno e uma igreja um pouco maior, e eu fui pregar às 9 da manhã no grupinho e ser apresentado lá. E eu combinei com a liderança que depois da pregação eu voltaria para a igreja principal. E quando eu voltei para a igreja principal, já entrei pelo corredor lateral, já para ir compor a plataforma, eu vi alguém cantando, e a voz era encantadora. Então eu parei um pouco, dei um passo atrás e quis olhar pela porta para eu ver quem estava cantando. Era a moça da roupa econômica lá. Dessa vez, estava bem farto os tecidos ali. Eu fiquei olhando para ela e o camarada dizendo: bora, pastor, bora, já estava atrasado. E eu fiquei olhando para ela cantando. E eu botei no meu coração: eu vou salvar essa mulher. Eu vou salvar essa mulher. Essa moça, essa jovem. E eu trabalhei com ela uns 8 meses. Finalmente, nós a rebatizamos. Faz muito tempo que eu não a vejo, mas as últimas informações, era uma jovem senhora casada, mãe e excelente líder na sua igreja, porque foi restaurada. Qual é a palavra-chave de uma igreja convencional? É a manutenção.
Nós sempre fizemos assim, vamos fazer assim, ainda que as coisas não funcionem. É a manutenção. E em uma igreja neocontemporânea, a satisfação. Mas o modelo bíblico não espera manutenção nem satisfação, espera missão. E o que fazemos é para a missão. Pense nisso. Voltamos a conversar daqui a pouco. Beijo para vocês.